Normalmente, quando a gente pensa em esportes de alto rendimento, a primeira imagem que vem à cabeça é por instinto, né? É o suor, a grama, aquele barulho da quadra. Aham, aquele talento humano cru. Aquela coisa que parece quase mágica quando um jogador decide um campeonato no último segundo, sabe? Exatamente. Parece mágica. Mas a realidade que existe hoje, por trás dessa cortina de genialidade atlética, tem muito menos a ver com magia e muito mais a ver com uma montanha incrivelmente complexa de dados frios e calculados. Com certeza. E é por isso que estamos aqui. Bem-vindos a este nosso mergulho profundo de hoje. Nossa missão nessa exploração é entender exatamente a mecânica dessa interseção. A interseção entre os esportes e a análise de dados, ou o famoso Sports Analytics. E a premissa central aqui é super vital. Os dados não falam por si mesmos, certo? Previsões úteis não caem do céu num passe de mágica. Não mesmo. É preciso uma engenharia gigantesca. A gente está falando de transformar todo aquele esforço físico bruto em algoritmos. E depois transformar esses algoritmos em vitórias reais no campo. E, claro, em negócios muito lucrativos. Olha, e é crucial notar, para quem acompanha a gente, que entender essa estrutura não é só para quem sonha em trabalhar nos bastidores do esporte. Sim, vai muito além disso. Vai mesmo. Essa é a base para qualquer pessoa que tenha interesse em como informações brutas, informações caóticas, são convertidas em decisões de altíssimo impacto no mundo real. Seja numa grande empresa corporativa, no mercado financeiro ou, sei lá, num campo de futebol. A lógica estrutural é exatamente a mesma. Perfeito. Então, para a gente começar a desenhar esse mapa hoje, por onde a gente dá o primeiro passo nessa arquitetura invisível dos dados? Bom, o primeiro passo lógico é entender que antes da gente criar qualquer modelo preditivo, mirabolante ou tática inovadora, a gente precisa da matéria-prima, né? Faz sentido. Não dá para analisar o que não existe. Exato. Não tem como analisar o que a gente não consegue medir. O trabalho real de análise começa muito antes da tela do computador. Ele começa na captação da informação lá no mundo físico. Tipo, capturar aquele suor e aquele movimento e traduzir isso de alguma forma para números. Isso. E o grande desafio é esse. Como a gente extrai dados confiáveis de atletas que estão, sei lá, correndo a 30 km por hora, colidindo uns com os outros e tomando decisões em frações de segundo. Caramba, é verdade. E é aí que entra a base de toda essa pirâmide tecnológica. Vamos empacotar isso. Eu fico imaginando a dificuldade de tirar o dado do movimento puro e caótico de um jogo. É um caos controlado. A tecnologia envolvida nisso hoje é fascinante. Ela opera em várias frentes de biometria e localização ao mesmo tempo. Eu imagino o seguinte, é quase como se a gente estivesse colocando aquele HUD, sabe? Aquela tela de informações vitais dos videogames que mostra a barra de energia, a velocidade, o cansaço do boneco. Sim, a analogia é perfeita. Só que a gente está fazendo isso com humanos reais, de carne e osso, em tempo real. Como exatamente essa mágica da captação física acontece no meio de um treino? A gente está falando basicamente de 3 grandes tecnologias trabalhando juntas. O GPS, a radiofrequência, que é o famoso RFID, e os acelerômetros. Ah, o GPS eu conheço. Mas como eles usam isso no corpo? Tem empresas tipo a australiana Catapult Sports, por exemplo, que desenvolveram microdispositivos de GPS combinados com acelerômetros. Os jogadores usam isso por baixo do uniforme, parece tipo um top esportivo, sabe? Ah, eu já vi isso. Direto os jogadores tiram a camisa e estão com aquele top preto. Isso mesmo, o GPS mapeia o posicionamento global ali no campo. Ele calcula quantas milhas ou quilômetros o atleta correu e a velocidade média durante a partida. Entendi. Mas e o acelerômetro? Ele faz o quê? O acelerômetro é onde a coisa fica super granular. Ele não mede só a distância. Ele mede a força G de um impacto, tipo num tackle absurdo do futebol americano, ou as microacelerações e frenagens. Nossa, então ele pega os detalhes que o olho humano perde. Exato. Pensa num jogador de futebol que começa a dar passos ligeiramente mais pesados no segundo tempo. O acelerômetro detecta essa assimetria na marcha antes mesmo do próprio jogador perceber que está fadigado. Caramba, então o negócio capta a fadiga muscular invisível. Mas peraí,
O GPS deve ter algumas limitações dentro de estádios fechados, não é? Aquele teto de metal gigantesco deve bloquear o sinal. Pois é, bloqueia muito. E é por isso que entram fornecedores específicos, como a Zebra Technologies, que usam tags de RFID. O RFI não depende de satélites lá no espaço para funcionar. Saquei. Então, como eles montam isso? No estádio? São antenas espalhadas ao redor do próprio estádio. Elas se comunicam com um chip minúsculo que fica escondido, tipo na ombreira do jogador. E aí elas triangulam a posição dele com uma precisão surreal, de centímetros. Uau! Centímetros. Isso é bizarro de tão preciso. Sim, essa precisão é tão absurda que sistemas como o Mi Coach da Adidas foram adotados em massa. Só para você ter uma ideia, em 2013, todos os times da Major League Soccer, a Liga de Futebol dos Estados Unidos, já estavam usando essa infraestrutura. 2013. Tem muito tempo já. Então eles avaliam o volume total de atividade de um jeito quase clínico? Totalmente clínico. Eles contam passos, aceleração, tudo. Mas espera aí, isso levanta uma provocação óbvia para mim. Se esses sensores entregam uma vantagem tática tão absurda assim, tipo avisando até se o jogador está a 5 minutos de ter uma cãibra, por que as grandes ligas limitam isso? Como assim? Tipo a NFL de futebol americano ou a NBA de basquete. Elas limitam ou até proíbem que os times acessem esses dados biométricos em tempo real durante as partidas oficiais. A gente vê times como o Buffalo Bills na NFL, o San Antonio Spurs na NBA, ou os clubes da English Premier League usando isso aos montes, mas majoritariamente nos treinos. Por que esconder essa super arma na hora do jogo oficial? É uma ótima pergunta. E a resposta é que é uma questão de proteger a própria essência do esporte, sabe? As ligas são bem conservadoras nesse ponto e com uma certa razão. Para não virar videogame. Exatamente. Se você libera biometria em tempo real no banco de reservas durante uma final de campeonato, você transforma o jogo completamente. Deixa de ser uma disputa de instinto, de superação humana ou de leitura tática do treinador. Vira uma guerra de computadores, né? Onde um algoritmo apita e avisa. Substitui o fulano agora que ele vai errar o passe. Isso, vira capacidade computacional pura. Mas veja bem, mesmo o uso sendo restrito só aos treinos, o volume gerado é colossal. Pensa em cada passo, batimento cardíaco e aceleração de 50 atletas todos os dias da semana. São milhões de pontos de dados todos os dias. Bilhões, às vezes. E é aí que esbarramos no próximo grande gargalo lógico, onde a gente guarda toda essa montanha de dados. Ah, a nuvem, com certeza. Tudo isso flui pela internet das coisas, a famosa IoT, e vai direto para a nuvem. Para lidar com isso, as equipes esportivas precisam de uma infraestrutura mega robusta. Eles não têm uns servidores gigantes no porão do estádio. Não mais. Hoje eles contratam pacotes de IaaS, que é Infraestrutura como Serviço, ou PaaS, Plataforma como Serviço, até DBAs, Bancos de Dados como Serviço e o clássico SaaS. Basicamente, eles estão alugando os servidores gigantescos da Amazon, do Google, da Microsoft para não precisarem ter um data center físico lá dentro do centro de treinamento, né? Exato. É muito mais eficiente e escalável. Faz todo o sentido do mundo. Mas olha só, isso me leva a outro ponto. Ter milhões de pontos de dados de GPS e acelerômetro jogados num servidor na nuvem não serve para absolutamente nada se eles estiverem caóticos. É só lixo digital se não tiver organização. É tipo ter um dicionário com todas as palavras recortadas e misturadas dentro de uma caixa de papelão. Você tem toda a informação do universo ali dentro, mas não consegue ler uma única frase com sentido. Bela analogia. Para que essa matéria-prima ganhe vida e vire uma estratégia, a gente precisa migrar dessa base física de sensores para o cérebro da operação. As ferramentas que organizam esse caos todo. Isso. E a organização começa pesado nos bancos de dados. A gente precisa ir muito além do bom e velho Excel. A análise moderna divide isso entre os bancos relacionais e os não relacionais. Tá. Me explica essa diferença no contexto do esporte. Bom, os bancos relacionais usam a linguagem SQL. E existe um motivo prático para eles existirem. Um placar final ou um box score com o saldo de gols cabe perfeitamente numa tabela certinha de linhas e colunas de um banco SQL. É estruturado. Ok, placar final é fácil de colocar numa planilha clássica. E os não relacionais?
Aí entram os bancos NoSQL como MongoDB ou PostgreSQL. Imagina que você quer armazenar a trajetória tridimensional completa da bola no arremesso, ou um log textual super detalhado de play-by-play que narra jogada a jogada sem um formato fixo. Ah, dados que não cabem num quadrado bonitinho. Isso. Para dados complexos e não estruturados assim, a flexibilidade de um banco orientado a documentos, como o NoSQL, é fundamental para não perder informação. Legal. Então a gente já tem as caixas certas para guardar a informação. Mas como a gente manipula isso? Como a gente pega aquele dado bruto do RFD lá do estádio, da ombreira do jogador, e joga para dentro desse banco NoSQL? É aí que entram os analistas e a programação pura, pesada mesmo. O mercado hoje de análise esportiva é dominado por duas linguagens gigantes. A primeira é o Python. O famoso Python. Mesmo. Lançado lá em 94 pelo Guido van Rossum. Curiosidade, o nome é porque ele era fã de Monty Python. Mentira. Não sabia dessa origem do nome. Que genial. E quão grande é o Python hoje nesse meio? Enorme. Tem mais de 57 mil pacotes disponíveis. Ele funciona como grande trator da engenharia de dados. É muito usado para construir os pipelines de dados, especialmente para processos de ETL ou fazer web scraping. Pausa rápida. Só para a gente não perder ninguém do nosso público. Traduz para a gente. O que exatamente um processo de ETL faz no dia a dia de um time? Boa. ETL significa extração, transformação e carregamento. Imagina que o time precisa raspar, fazer o scraping, de dados de salários de um site, ou extrair a quilometragem bruta daquele software da Catapult. Isso é a fase de extração. Tá, puxou o dado sujo. E depois? Depois vem a transformação. O Python limpa os erros, ele converte milhas para quilômetros, tira valores absurdos se foram gerados por alguma falha do sensor, deixa tudo no mesmo padrão. E, por fim, o carregamento. Que é jogar isso bonitinho dentro do nosso banco de dados. Exatamente. O Python faz esse trabalho sujo e pesado de estruturar toda a tubulação por onde a informação corre. Do outro lado da moeda, nós temos a linguagem R. Linguagem R. Como ela entra no jogo? O R foi criado um ano antes, em 93, pelo Ross Iacca e pelo Robert Gentleman. Tem mais de 5 mil pacotes focados no CRAN. Enquanto o Python é o engenheiro civil que constrói o encanamento, O R é quem? o R é o estatístico que bebe da água tratada. Ele é extremamente focado em estatística clássica e tradicional, e principalmente na criação de visualizações de dados super complexas. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante para mim, porque além dessa limpeza, ainda tem a questão do tempo real, né? Muito do esporte hoje é lido por câmeras de rastreamento óptico durante o jogo rolando. Sim, visão computacional pesada. E para isso, a analogia que me vem à cabeça agora é de um sistema nervoso central esportivo. Pensa no Apache Kafka atuando como os olhos desse sistema. O Apache Kafka é incrível para isso. E é aquela tecnologia de fila de mensagens de altíssima capacidade, então ele consegue ler e organizar os milhares de fluxos de vídeo das câmeras do estádio sem travar, certo? Ele é o olho. Ele capta o fluxo constante sem engasgar. E logo atrás do olho vem o cérebro, o Apache Spark. Ele seria capaz de pegar essa enxurrada de dados de vídeo do Kafka e processar tudo de forma escalável e simultânea. É o olho vendo o jogador correr e o Spark, o cérebro, processando a velocidade instantaneamente. Faz sentido? Se conectarmos isso a um panorama maior, essa analogia é perfeita. E a grande questão que isso levanta é que toda essa arquitetura exige um perfil profissional totalmente novo nos clubes. Como assim? O cara tem que ser um gênio da matemática. Mais do que isso, para que esse sistema nervoso central funcione perfeitamente, o analista esportivo precisa ser um poliglota tecnológico. Ele precisa ter fluência para garantir que a transição de dados do Kafka para o Spark e depois para as análises em Python e R flua bem. Então ele precisa saber as duas linguagens obrigatoriamente. Sim. Num ambiente data-driven, orientado a dados, onde o volume de informações beira o absurdo, saber buscar e limpar informação com Python virou um talento tão valioso quanto saber fazer a conta estatística em R no final. Uau! Bom, a gente acabou de limpar a casa, então.
Os dados estão fluindo pelos pipelines, estão limpos, organizados nos bancos NoSQL e processados em tempo real pelo Spark. Tudo pronto para usar. Exato. Chegamos ao coração da nossa exploração. Como a gente pega toda essa engenharia invisível e transforma em táticas que ganham campeonatos. Ou melhor, em decisões de gestão que economizam milhões para os donos das franquias. Aí a gente mergulha de cabeça na ciência de dados aplicada. E quando a gente fala de economizar milhões no esporte profissional, os salários dos jogadores são um grande elefante na sala, né? Como essa análise de dados olha para o dinheiro pesado da folha de pagamento? Quando a gente aplica a estatística inferencial nesses salários, ela revela um cenário brutal de desigualdade. Se a gente pegar dados reais de agosto de 2015 e observar as 3 maiores ligas dos Estados Unidos, O que os números dizem? a gente encontra o que os estatísticos chamam de uma assimetria positiva severa, o famoso positively skewed. Para colocar isso em números reais e chocantes, na Liga de Futebol Americano, a NFL, a média salarial da época batia perto de 1,7 milhão de dólares. Uma média alta. Mas e a mediana? A mediana, ou seja, aquele ponto exato que divide a metade dos jogadores que ganham mais da metade que ganha menos, era de apenas 630 mil dólares. Peraí! Nossa! 600 mil? É quase 1/3 do valor da média. Pois é. E na NBA de basquete, o buraco era ainda mais fundo. A média salarial era de incríveis 5,1 milhões de dólares. Mas a mediana ficava lá embaixo, em 2,8 milhões. Caramba, a distorção é bizarra. E não para por aí. Na Liga de Beisebol Profissional, a MLB, a média era de 4,1 milhões contra uma mediana de 1,1 milhão. Então, o que tudo isso significa na prática? Essa discrepância gigantesca entre a média e a mediana prova o quê? Que a estatística engana. Prova que um grupo muito, muito pequeno de superestrelas recebe contratos tão astronômicos que puxa a média matemática da liga lá para o teto. E se esconde o fato de que a imensa maioria do elenco ganha frações minúsculas desse valor. Ah, claro. O salário do astro de 50 milhões camufla o salário mínimo dos reservas. E é aí que entra a gestão inteligente baseada em dados, certo? Com certeza, porque o dinheiro é altamente concentrado. E o gerente do time não pode simplesmente sair contratando todas as estrelas que ele quiser. Ele tem o limite salarial da liga batendo na porta o tempo todo. O famoso salary cap. Para resolver esse quebra-cabeça do limite salarial, que eles usam a programação matemática. Exatamente isso. O esporte profissional é, na sua essência financeira, um baita exercício de alocação de recursos escassos sujeitos a restrições muito rígidas. Restrições tipo o teto salarial? O teto que a equipe não pode ultrapassar, o tamanho máximo de jogadores no elenco, o limite de trocas. Então, o analista constrói um modelo matemático super complexo. O objetivo é maximizar o rendimento esportivo. Que seriam as vitórias. Isso. Maximizar as vitórias e, ao mesmo tempo, minimizar o custo financeiro, respeitando milimetricamente todas essas restrições da liga. O problema é que a programação matemática clássica e a estatística clássica assumem que as coisas são determinísticas. Como assim determinísticas? Elas tratam os parâmetros, tipo a habilidade de um jogador, como valores fixos. Como se o jogador sempre fosse render exatamente uma nota 8 toda vez que pisar no campo. Uma verdade fixa e desconhecida que a gente está tentando adivinhar. Mas isso no esporte é loucura, né? Esporte é puro caos. O craque do time pode torcer o tornozelo no primeiro minuto, ou um novato do banco pode ter o jogo da vida dele contra o rival histórico. E é justamente aí que surge o conceito mais brilhante dessa área, na minha opinião. A diferença brutal entre a estatística clássica e a estatística bayesiana. Isso, eu ia chegar nisso agora. Eu achei essa a maior sacada de todo esse nosso material. Me ajuda a destrinchar? Em vez da gente procurar uma verdade absoluta e fixa sobre a habilidade de um jogador, como a clássica faz, o teorema de Bayes nos faz, literalmente, mapear e abraçar a nossa própria incerteza,
atualizando isso conforme novos dados chegam de forma orgânica. É a definição perfeita. A abordagem bayesiana vira o jogo de cabeça para baixo. O pensamento bayesiano entende que a realidade do mundo é probabilística, e não uma certeza gravada em pedra. O parâmetro, ou seja, o quão bom é um jogador, é tratado como uma variável aleatória com uma distribuição de probabilidades contínua. Então você começa admitindo que não sabe tudo. Exato, você começa com uma crença inicial, baseada no histórico daquele atleta, por exemplo. Mas aí o jogo acontece, a vida real acontece. Novos dados chegam na sua tela. Tipo, ele joga mal contra uma defesa específica num dia chuvoso. Ou ele arremessa melhor quando está numa área específica da quadra. Isso. O analista bayesiano pega esse novo dado quentinho e usa para atualizar a probabilidade que ele tinha antes. O número nunca é estático. Ele respira, ele se adapta à realidade. E a nossa incerteza sobre o atleta vai diminuindo gradativamente a cada nova amostra. Nossa, isso muda tudo na forma de gerenciar o time. Você para de julgar o atleta por uma foto estática lá do passado e passa a analisar ele como um filme em constante movimento. E essa lógica dinâmica se expande para fora do indivíduo. As equipes não analisam apenas os jogadores isolados. Elas usam muita análise de redes sociais. Redes sociais? Tipo, ver se o cara tá postando foto no Instagram na noite antes do jogo? Não. Não é Instagram ou TikTok, não. Trata-se da teoria de redes sociais. Mapear as equipes como agentes econômicos fazendo trocas de jogadores dentro da liga, ou mapear os padrões de interação e comunicação dentro do próprio campo de jogo. Ah, entendi. Tipo, quem toca a bola pra quem? Isso. Qual jogador é o verdadeiro elo tático que conecta a defesa ao ataque? Como é a interação entre os técnicos e os jogadores durante uma crise? É uma rede viva. Saquei. E me diz uma coisa, e fora das 4 linhas, para o negócio como um todo? Aí entra o uso de séries temporais. Os cientistas de dados aplicam técnicas tipo médias móveis e suavização exponencial em cima do histórico gigantesco de vendas. Com isso, eles conseguem prever tendências futuras a partir do passado, ajudando o time a antecipar vendas de ingressos, camisas oficiais, tudo é conectado. É uma visão de raio-x do negócio inteiro. É lindo na teoria. Mas, parando para pensar friamente, todo esse brilhantismo bayesiano, todos esses cálculos de séries temporais complexas e programação matemática pesada, isso tudo pode bater de frente com uma parede de concreto armado? Não acha? Como assim? Porque tudo isso vai ser absolutamente inútil se o treinador lá à beira do campo, com os nervos à flor da pele, perdendo o jogo, chovendo, com 60 mil pessoas xingando a mãe dele na arquibancada, se ele não conseguir entender o seu insight matemático genial em 3 segundos. Esse é o calcanhar de Aquiles de qualquer análise. Como a ciência sobrevive ao choque com a comunicação humana. Exato. É aqui que muito projeto milionário de dados morre. Na gaveta do técnico. Morre mesmo. Se o analista chegar lá e entregar uma planilha de Excel infinita, cheia de equações e distribuição de probabilidade bayesiana, para um gerente geral ou para um olheiro de campo raiz, o dado vai ser completamente ignorado. A tradução visual é vital para a sobrevivência do dado. Visualização pura. Isso levanta uma questão importante sobre as ferramentas. É por isso que plataformas de visualização de dados como o Tableau e o Power BI viraram o padrão ouro da indústria. Elas são a ponte obrigatória entre a matemática complexa e a mente agitada de quem toma a decisão na hora do aperto. Tem um caso muito interessante sobre isso, documentado por um analista veterano da NFL. Ah, o caso do recrutamento de faculdade. Esse mesmo. Ele percebeu exatamente esse gargalo de comunicação durante o processo de draft da NFL, que é aquela época crucial, hiper estressante, onde os times profissionais avaliam os garotos das universidades para contratar. É um volume de dados absurdo para poucas decisões. Exato. Os avaliadores de talentos ficavam literalmente paralisados porque havia dados demais na mesa. Como você decide entre um garoto que tem uma velocidade absurda, mas pouquíssima força física, e outro que é um trator de forte, mas é lento pra caramba? São trade-offs clássicos, escolhas de compromisso que são dificílimas de fazer de cabeça. E o que o analista fez para resolver? Ele não fez um modelo de 40 páginas. Ele abriu mão das planilhas chatas e criou um simples pager, um painel de uma página só.
super direto. E colorido, né? Isso. Ele pegou todas aquelas métricas complexas e transformou numa análise conjunta visual toda codificada por cores vibrantes. Era bater o olho na folha e ver verde, amarelo ou vermelho. Genial na sua simplicidade. Sim. E ele colocava essa única página colorida na mesa logo nos primeiros minutos da reunião de decisão de draft. E o resultado relatado foi que a discussão parava de ser baseada em eu sinto no coração que esse garoto joga bem, e passava a ser totalmente guiada pelos dados mastigados ali na cor. A história resume o maior desafio moderno. A capacidade técnica de codificar pipelines em Python ou rodar análises em R é apenas o ingresso para entrar na festa dos esportes. Só o ingresso. A competência definitiva de um analista de dados hoje, então, é outra. É a empatia narrativa. É a habilidade rara de simplificar o caos sem perder a precisão estatística. Se você não consegue resumir seu modelo bayesiano em um mapa de calor super simples, que o seu treinador entenda numa piscada, o seu trabalho morre na tela do seu laptop. Não chega no gramado. A comunicação constrói a confiança dentro do vestiário. Falando em vestiário, tem um último ponto na nossa exploração que me chamou muita atenção por ser um paradoxo fantástico. Posso jogar na mesa? Manda, o que é? Os esportes são possivelmente a experiência cultural mais visceral e emocional que a gente tem como sociedade, né? Sem dúvida. As pessoas choram na arquibancada, perdem a voz xingando o juiz, abraçam desconhecidos quando sai um gol. É pura paixão. E, incrivelmente, a ciência de dados arrumou um jeito de usar a linguística computacional completamente fria e calculista para medir justamente essa emoção apaixonada. Como funciona, na prática, essa tal de inteligência artificial emocional? Isso é fascinante. A gente conhece isso no meio mais técnico como a análise de texto e a análise de sentimento. Pensa bem, a gente vive na era dos eternos especialistas de futebol. Aquela galera na TV desenhando em quadros negros o tempo todo. E na era dos comentários em tempo real. Todo mundo tem uma opinião nas redes sociais, né? O tempo todo. O torcedor comum e a mídia estão lá no Twitter, em blogs, dissecando táticas com unhas e dentes, criticando duramente os jogadores e os técnicos. Hoje, usando as técnicas de processamento de linguagem natural, os algoritmos conseguem varrer essa montanha de texto. E eles entendem o que as pessoas estão digitando de verdade. Entendem, eles conseguem interpretar ironia, sarcasmo, gírias locais e, principalmente, a polaridade emocional das palavras. Eles conseguem extrair e quantificar com precisão o humor daquela massa de fãs. Caramba! Então eles transformam o peso psicológico insuportável da torcida num gráfico de linhas num painel. Exatamente isso. A pressão psicológica deixa de ser algo invisível e abstrato, aquela sensação de a torcida tá brava hoje. A diretoria do clube consegue ver o impacto exato e quantificável que uma derrota humilhante ou o anúncio de uma contratação polêmica está causando na imagem da equipe. Isso deve impactar desde a equipe de relações públicas até o próprio jogador, né? Totalmente afeta o gerenciamento de crise institucional e até a saúde mental do vestiário, dependendo do que a diretoria decide blindar. Aquela emoção visceral e caótica do torcedor gritando na grade vira só mais uma métrica gerencial e na tela do CEO do time. Incrível. E um pouco assustador. Bom, chegou a hora da gente recapitular essa jornada impressionante. A jornada de um simples dado de ponta a ponta nesse ecossistema bizarro que a gente construiu hoje. É um caminho longo. Muito longo. Olha o mapa que a gente traçou. Tudo começa lá no suor do campo físico. Um dado bruto nascendo no movimento do atleta, capturado por um sensor de impacto RFID, rastreado milimetricamente no treino. Depois, ele sobe. Sobe para onde? Para a nuvem via a internet das coisas. E lá ele é engolido em frações de segundo pelos olhos nervosos do Apache Kafka. Aí, ele desce pela tubulação pesada construída com Python, sendo lavado e estruturado pelos processos rigorosos de ETL. E aí a ciência entra em jogo? Exato. Uma vez limpo, e nos bancos NoSQL, a linguagem R e a incrível matemática bayesiana entram em cena, tratando esse dado não como uma verdade estática e burra, mas mapeando a nossa própria incerteza no mundo dinâmico e caótico. E por último, o fator humano. Sim,
No final de toda essa jornada tecnológica monumental, o sucesso do time ou as demissões dependem de entregar toda essa complexidade impressa numa única folha colorida pelo Power BI ou Tableau. Tudo isso para que um técnico estressado e sem tempo tome a decisão certa no momento exato do draft ou do jogo. É uma verdadeira linha de montagem de vitórias esportivas. Um belo resumo. E sabe, eu acho que a lição mais valiosa para quem nos ouve é entender que essa jornada metodológica não é exclusiva dos esportes. Ela serve para absolutamente qualquer área de atuação na economia de hoje. Para a vida profissional de qualquer um, né? Qualquer um. Não importa se você vende carros, desenvolve softwares para bancos ou trabalha na gestão de um hospital. O ciclo estratégico é exatamente o mesmo. Não confie mais no seu instinto puro e cego. Captar o dado na fonte. Isso, capte os dados da fonte original com boa tecnologia, estruture isso com muito rigor usando as linguagens certas e seja humilde. Aceite a incerteza probabilística do mundo usando um pensamento bayesiano. E, acima de tudo e de qualquer código complexo, aprenda a traduzir o complexo para o simples na hora de comunicar à sua equipe. Se não souber comunicar, não serve de nada. Uma conclusão cirúrgica. Simplesmente perfeita. E, para fechar nossa análise com chave de ouro, eu quero plantar uma semente. Quero deixar um pensamento provocativo em cima disso tudo. Opa, adoro pensamentos provocativos, manda. A gente acabou de discutir que a inteligência artificial emocional, usando análise de sentimento e processamento de linguagem natural, já consegue dissecar e medir o humor exato da torcida nas redes sociais em tempo real. Além disso, as séries temporais já prevêem as vendas da franquia. Sim, a tecnologia já faz isso super bem. A provocação que fica na minha cabeça é a seguinte: se as franquias já dominam essa arquitetura preditiva a esse ponto, será que estamos perto do dia em que esses algoritmos monstruosos não vão focar apenas no desempenho dos atletas lá no gramado? Como assim? Focar em quem, então? Focar no próprio fã. Será que, num futuro muito próximo, a inteligência artificial emocional vai ser usada ativamente para manipular as altas e baixas emocionais da torcida dentro do estádio, ao vivo? Nossa! Imagina só, o algoritmo percebe a energia da torcida caindo num painel. Ele automaticamente ajusta a intensidade da iluminação da arena, altera as frequências da música tocando nos alto-falantes ou muda o conteúdo dramático passando nos telões gigantes. Tudo isso pura e simplesmente arquitetado para manipular o humor coletivo e maximizar o consumo de cerveja, cachorro-quente e lucros da franquia durante aquela hora exata do jogo. Fica aí a profunda reflexão para o nosso público de hoje. Caramba! É uma perspectiva um tanto assustadora, mas eu não duvido nem um pouco que já estejam testando algo parecido. Pois é, afinal, aquele momento épico e instintivo que a gente aplaude de pé, chorando na arquibancada, pode até parecer pura mágica de última hora, mas, olhando por trás da cortina depois do que vimos hoje, o espetáculo já é comandado por uma orquestra invisível, silenciosa e implacável de dados. Até a próxima.